E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer um videozinho explicando o controller. A gente vai criar um controller ali do nosso back-end e já começar a ver uma resposta do nosso back-end, uma resposta real, entre aspas. A gente vai mockar esses dados. O que é um mock? Já está explicando. Mock é quando a gente quer simular alguma coisa. Então a gente coloca aquela informação simulada para exibir. Então a gente vai mostrar mais ou menos isso agora e colocar no controller, exibir no controller, mostrando mais ou menos ali como que funciona o Nest. Beleza, vamos lá. O que acontece? A gente tem aqui o projeto, nosso projetinho que a gente criou na aula passada. Então, tá todos os dados ali. Primeira coisa que eu vou fazer é excluir algumas informações aqui, que nesse teste unitário que tem aqui, esse controller e esse service. Pronto. Deletei ali, então eu só vou ter um módulo principal. Por quê? Aqui a gente vai criando os módulos de forma separada, que aí fica mais organizado no nosso projeto. Aqui ele está dando um erro porque foi importado e não encontrou. Vou excluir aqui. Pronto. Certinho. Nosso projeto continua funcionando. Vou dar aqui o npm. Na última aula eu expliquei para vocês o npm run start. O que acontece entre o npm run start ou o start 2.dev. O start você vai rodar ele e do jeito que você rodou, ele vai estar funcionando ali. O dev, o 2.dev, que é esse que a gente vai rodar agora, ele fica, toda vez que você salvar, ele roda novamente o sistema para qualquer modificação que você teve, ele já vai subir a API com aquelas mudanças. Como o Nest utiliza ali o Express por trás, e é muito rápido, então você vai salvar e rapidinho ele já vai estar com as instâncias ali certinho, então é bem rápido esse teste. Então vou colocar aqui, start 2.dev, pronto. Toda vez que eu salvar, ele vai atualizar ali meus dados. Beleza, vou abrir um outro terminal aqui. Em um outro terminal eu já vou começar, deixa eu apagar isso aqui. Abrir um terminal é só você vir aqui no maisinho e ele funciona normal. Beleza, primeira coisa que a gente vai criar é criar novos módulos. Qual vai ser o primeiro módulo que a gente vai criar? De usuário. Que a gente vai criar um usuário e ter aquele usuário funções para ele. Inicialmente a gente vai entender só o que é o controller. Existem alguns comandos no Nest que você já cria isso automaticamente. Você pode criar no código, ou então pode criar esse comando. Vou deixar aqui nos comentários esse comando. Eu queria só explicar o que são esses módulos. A aplicação ela precisa de um módulo. A gente tem esse módulo startado aqui, que é esse app módulo. Esse app módulo vai indicar quais são os outros módulos que ele vai ter acesso. Tem outras informações, se vocês quiserem acessar a documentação do Nest, ela tem muitas informações. O que tem nesse módulo? Ele tem, vamos aqui acessar módulos. Aqui explica mais ou menos como que funciona os módulos, então a gente vai ter que colocar a anotação, @módulo, então automaticamente ele já criou para a gente ali, colocou @módulo. Quando é um controller, tem o @controller, então cada coisa vai ter ali sua especificação do que ele é. Isso o Nest precisa para ter acesso às informações. Dentro dele tem o provider, controller, os imports e os exports. Tentando resumir aqui, os providers serão onde vai ser o service, onde vai estar rodando ali a lógica. O controller vai ser onde será exibido os verbos nossos. Daqui a pouco eu explico um pouquinho o que são os verbos. E os imports, por exemplo, eu tenho um módulo usuário e eu tenho um módulo de produto. O usuário precisa pegar a lista de produtos que ele comprou, por exemplo. Então, o usuário, o módulo de usuário, ele não vai lá no banco de dados e acessar os dados do produto. Ele vai no service de produtos e vai perguntar para o service, me dá uma lista de produtos desse usuário. Pronto, então o service vai devolver. Então, essa é a ideia de independência. Cada módulo ele é independente, ele não fica buscando informações. Se eu quero fazer, quando a gente for fazer os testes unitários, vocês vão ver que é muito mais simples fazer teste unitário assim do que quando é tudo muito junto, muito agarrado, qualquer um busca o dado onde quiser. É possível? Sim, é possível, mas não é o ideal, não fica um código organizado. Então, é bom cada módulo ser responsável por ele mesmo. Então, vamos lá. Os imports, então, quando você precisar importar informação de um service, de um módulo para outro, e o export é o contrário, quando você quiser exportar de um módulo para outro. Então, aqui vocês vão indicar. Mais para frente a gente vai chegar nesses detalhes e vai ter mais clareza para essas informações. Beleza. Então,
isso aí a gente já falou, então vou usar esses dois comandinhos que eu vou colocar aqui na descrição, nestgmodule, nestgmodule, e eu vou colocar o nome do meu módulo, no caso aqui vai ser user. A ideia aqui eu vou usar tudo no singular, tá, gente? Porque muitas das vezes a gente coloca no plural, coloca no singular, então como padrão eu vou colocar tudo no singular, para no futuro não ficar muito complexo. Então nosso módulo é user, nosso módulo é produto, então a gente vai ser sempre no singular. Beleza, criei aqui, módulo, ele já criou uma pastinha aqui para mim, user módulo, nest g, agora eu vou criar meu controller, user. Ele vai criar o controller ali na pasta user, eu vou apagar o teste unitário, gente, eu estou apagando o teste unitário, mas mais para frente a gente vai voltar nos testes unitários e criar o teste unitário para o nest. Então tem uma forma bem simples de fazer e é bem rapidinho. Então vou apagar aqui inicialmente, beleza. Então a gente tem um controller aqui de user. Ok, então tem um controller de user aqui. Olha aqui, gente, está dando um erro no slint. E aí eu vou dar uma outra dica aqui para vocês, que é salvar essa configuração aqui, que eu também vou deixar nos comentários, para você conseguir, quando você salvar, ele já configura, conserta o slint para mim. Por exemplo, ó, aqui, deixa eu tirar, como que você vai acessar para modificar isso? Vai dar um Command P, Ctrl P no Windows, você vai colocar o sinal de maior, aí você vai vir cá, Open User Setting JSON. Quando você abrir aqui, vai ter esses dados aqui. Para vocês vai estar assim, inicialmente, mas vocês vão colocar essas informações aqui que quando salvar, vai salvar automaticamente corrigindo o slint. Pronto, como o meu lá tem, ele aqui, todos os erros que tem, ele já vai corrigir para mim. Então, meu slint está configurado para no final de toda a linha ter uma vírgula ali, caso necessário. Pronto, criei meu módulo aqui. Lembrando aqui que ele já colocou automaticamente para mim, dentro do módulo principal, ele já importou o módulo user, então que já está importado. Isso é bem bacana, agiliza bastante a nossa vida. E aqui no controller vai ter aqui o user. Beleza, vamos fazer o nosso primeiro teste aqui, fazer um @get. Então vou importar ele, já importou aqui em cima. Caso ele não importe, vocês podem importar aqui do Nest.js. Beleza, vamos criar aqui a nossa função async. O que é uma função assíncrona? Ela é uma função que, enquanto ela não ter todo o resultado ali, ela não vai terminar. Então, mais para frente a gente vai entender o que é isso. Então, aquele módulo ali é assíncrono. Então, o JavaScript em si, ele trabalha somente um processador, mas ele não trabalha de forma assíncrona. Ele vai, se por exemplo, você mandar buscar uma imagem, um arquivo no banco de dados, se você não tiver numa função assíncrona e não colocar um await, ele vai mandar buscar e não vai esperar aquele resultado. Então você tem que esperar aquele resultado para ele continuar isso. Mais para frente a gente vai chegar nessas informações. Então aqui eu vou criar uma função bem simples, get all users. Esse nome aqui não importa, isso aqui é só para testar. Então primeiro aqui eu coloquei que meu controller é user. E eu vou colocar aqui um JSON.stringify. Eu quero que ele retorne aqui para mim um teste ABC. E ele vai retornar aqui para mim. Vocês estão vendo aqui que tem vários erros. Quando eu salvar, o slint já vai corrigir tudo para mim de forma assim, bem simples. Pronto, já criei aqui. Se eu vier aqui, como eu coloquei o start .dev, ele vai mostrar aqui para mim que o /user já está ali disponível. Agora a gente vai para outra ferramenta que eu acredito que auxilia muito, que é o Postman. Vocês podem baixar ele, bem simples, download, Postman. Vocês vão achar aqui, faz download do Postman. O que é o Postman? Ele auxilia para você para fazer as requisições. Então a gente vai criar aqui uma nova collection. O nome dela vai ser vendas online. Beleza, criei aqui e dentro dela eu vou criar um folder. Adicionar um folder, eu vou criar o nome de user. E aqui dentro eu vou criar meus endpoints. Beleza. Primeiro que eu vou criar aqui, buscar todos os usuários. E o que é que vai ser? Vai ser um HTTP, localhost, 8080, lembrando que essa foi a porta que a gente decidiu anteriormente. Localhost eu estou indicando que é o IP da minha máquina local. E eu vou colocar aqui um /user. Quando eu dar um send, ele já vai dar um OK aqui e vai retornar o resultado daquela minha get que eu coloquei aqui, que foi, no caso, ABC.
O que aconteceu? Aí é até bom que a gente já chega aqui e entende. Eu coloquei aqui ABC. E aqui ele me retornou só um 200, sem erro nenhum, sem nada, sem nenhuma resposta, porque eu não dei um return. Então eu tenho que falar com ele aqui, ó, return json.stringify ABC. Então agora, vou salvar, vocês vão ver aqui embaixo que ele rodou ali novamente o sistema, e agora a gente vai testar aqui e vai mostrar. Pronto, teste ABC. Agora ele rodou porque eu mandei ele aquela função retornar aquele dado. Então agora já está funcionando. Então a gente tem o nosso primeiro endpoint funcionando, e com esse endpoint a gente já vai começar a fazer a mágica ali e já sabe como que funciona, já testando o nosso controller. Então vai ser assim, pontos bem simples mesmo que a gente vai pontuando. No próximo a gente já vai começar a nossa lógica no service. E aí a gente vai começar a colocar um pouquinho de lógica do nosso projeto. É isso aí, pessoal. Valeu!